conversar com você lá do Paraná e a gente contar um pouquinho sobre essa experiência desse case da Regina. A Rê foi uma das pessoas que me introduziu também na comunidade, na Red Food, que é do norte e noroeste do Paraná. Foi uma das primeiras pessoas que me levou para esse mundo da inovação, então estou muito feliz de te rever, Rê. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem é você, da onde você falar um pouquinho da Verifact e como que foi sua experiência da UOL, como que você encontrou a aceleradora, como que foi esse processo. Se puder trazer um pouquinho desse overview, eu agradeço. Rê, bem-vinda. Oi, Mari, tudo bem? É muito legal. Bom, eu sou de Maringá, no Paraná, e eu participei do BET que aconteceu em 2020. Então, foi o primeiro BET que aconteceu de forma online, né, Felipe? E foi muito bacana. A gente começou a ir atrás de investimento, de possíveis investidores, no mesmo ano, e eu tive um contato de Maringá também, que foi acelerado pela UOL. Então, no BET anterior, tinha uma empresa, né, uma startup que foi acelerada e eles falaram super bem, achei bacana, gostei muito da proposta em relação a, ao investimento e também ao número de investidores que a UOL tem. Então, o que eu fiz foi analisar um pouco antes, entender como é que funcionava o investimento, smart money completamente, e a escolha se deu exatamente por essas características, assim, como a UOL lida com as investidas, as startups investidas, e também a lista de pessoas que faz parte do grupo de mentores. Então, dentre eles, por sorte, a gente tem aí o Antônio. O Antônio foi um ótimo conselheiro, ele me deu algumas sessões muito legais de coaching, também de mentoria, e foram muito legais porque não foi só a mentoria relacionada ao negócio, mas assim, em relação à saúde do negócio, a pensar estrategicamente, pensar em algumas questões que ultrapassam um pouco somente a questão do negócio em si, mas eu acho que é a saúde do empreendedor, né? Assim, é uma jornada bem solitária, dependendo da etapa, então foi muito bacana. E também a gente teve a sorte, acho que uma escolha muito bacana que o Felipe encaminhou para a gente, de um mentor que fez toda a diferença. Acho que tem um áudio ligado aí. Então, o que foi bacana foi isso, assim, eu recebi mentorias muito legais, extremamente one-on-one, né, durante todo o período, além das capacitações, mas o que valeu a pena foram os conselhos dados pelo Guilherme de Assis Brasil. O Guilherme é uma das, sei lá, 5 pessoas no Brasil que entendia sobre o meu negócio especificamente, e ter ele foi como se a gente estivesse colocando um terceiro sócio. A gente tem 2 sócios fundadores, então o Guilherme ele entrou como se fosse de fato um terceiro sócio do negócio, pensando sobre estratégias, posicionamento, mas principalmente em relação a fazer com que a empresa crescesse. E foi muito bacana, assim, a gente, depois dessa aceleração, realmente teve um crescimento significativo, e a UOL, ela sempre está acompanhando a gente desde então, né? Já faz 3 anos que aconteceu, que a gente recebeu esse investimento, e também eles têm acompanhado a gente. Então, faz total sentido. Para mim, pelo menos, para mim, startup funcionou super bem. E, além disso, eu também faço parte da comunidade Red Food Community. Então, fazer parte de comunidade de startup também foi muito importante, porque eu tive uma rede de apoio muito forte, muito legal. A Mari, inclusive, foi uma das pessoas que mais engajou gente, não é porque ela está aqui, né, mas num dos primeiros eventos presenciais, que foi a Fenaló. Então, como era um mercado, uma área completamente diferente, novas de onde eu atuo, a Mari, ela conseguiu conectar muitas pessoas em um evento único, assim. E nem era community manager, né? Você era advogada, trabalhava no escritório. Então, é muito legal ver, assim, que as pessoas mudam de cadeira, mas a gente continua se encontrando, né? Sim, ai, Rê, muito legal. Gente, eu conheço a Rê da Red Food, tá? Então, eu era advogada, fiz uma pivotagem de carreira, então é sobre isso. E, Rê, fala um pouquinho para o pessoal do que é Verifact, porque eu acho que faltou um pouquinho.
esse link que você falou que é um mercado bem específico, que você conseguiu um mentor que conseguiu te ajudar bastante, que era o Guilherme, mas explica um pouquinho para o pessoal o que Bem você faz. lembrado, não fiz meu pitch, né? A Tiana até falou que a ferramenta é muito legal. Bom, a Verifact, para quem pensa que print, sabe aquela print que você guardou da conversa de WhatsApp? Então, para usar como prova, não necessariamente aquele material é suficiente para a justiça, porque qualquer pessoa consegue fraudar aquele conteúdo, simular uma conversa que nunca existiu. Então, para você usar conteúdos da internet como prova, tem que ter um meio minimamente seguro para você ter como se defender e também fazer com que esse documento ele seja aceito na justiça e que minimize a possibilidade de que esse material seja desconsiderado, tanto pelo juiz quanto da parte contrária. Não sei se vocês sabem que na justiça, quando você entra com um processo, você entra com as provas e aí, se a parte contrária, né, a parte que está sendo processada, questionar, você que tem que provar que aquele conteúdo realmente estava na internet ou não. Se for só com uma print, você não tem nada na mão, ainda mais se esse material desaparecer. Você também tem atas notariais, né? Você pode ir até o cartório fazer o mesmo registro, só que geralmente é muito caro e demorado. Ou seja, se esse material estiver nos stories ou se for um conteúdo que vai ser apagado no WhatsApp assim que for visto, você está ferrado, porque não tem como ver. Então, a minha solução é uma solução que é exatamente para esse objetivo, para produzir provas documentais de conteúdos da internet, só que é bem mais barato, mais rápido e muito mais eficiente que os meios atuais. Então, em São Paulo, a ata notarial, o mesmo escopo ia custar uns 14 mil reais, a nossa solução, o mesmo escopo, custa menos de 100 reais. E Perfeito. sai em minutos, né? Você não precisa nem sair de casa. Gente, não é porque eu não puxar saco, mas eu já fui usuária da Verifact enquanto eu estava na carreira jurídica, então, para gente, Verdade. é muito bom. Gente, agora eu vou Melhor, passar um melhor depoimento é esse, Mari, de quem já usou. E aí, como é que foi a tua experiência com a Verifact? Foi muito boa, de verdade, muito boa. No começo até tinha, tipo, uma discussão se era aceito, se não era aceito pelo juiz. Acho que acompanhou toda essa discussão. Os advogados também não tinham muita credibilidade nesse tipo de solução, mas, pô, hoje em dia é super tranquilo. Eu vejo que tem várias amigas minhas que ainda utilizam a Verifact, ela está bem consolidada no mercado jurídico. Como eu falei, apesar de eu não ser mais advogada, a gente é uma excelente solução. A Então, Mari usou lá em 2019, antes mesmo da gente ser acelerado pela UOL, viu? é verdade, faz tempo. E agora eu quero passar, gente, para o Felipe. O Felipe, ele está há bastante tempo na UOL, enfim, eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre a gente, sobre o nosso propósito, quando que a gente nasceu, quando que você entrou na UOL, Felipe, e sobre o nosso processo de aceleração também. Legal, Mari. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou dar boa noite, mas boa tarde, boa noite, enfim. Muito legal ver vocês conectados aqui com a gente. Agradecer a presença, de vocês, do Antônio, da Regina, do Gustavo, que é nosso investidor também, o próprio Anderson Gil, o Anderson da É Bom ou Não também, várias lideranças de comunidade aqui, que é um público que a gente quer muito se conectar e quer muito saber como que a gente pode ajudar cada vez mais vocês, assim, enfim, é um papo aberto também, a gente está aqui falando um monte de coisa, mas fique à vontade também para trocar com a gente aqui, enfim, perguntarem coisas, é bem informal aqui o papo liderado pela Mari. Eu sou quase peça de museu na UOL, tá? Então, assim, eu estou há 10 anos na UOL, entrei logo no início da operação, na primeira turma, lá em 2013. Então, esse ano, assim como a UOL, estou completando 10 anos, né, de casa. A UOL está fazendo 10 anos também de operação. Isso, eu me dei conta. Acho que tem que botar a Fernanda ali. Basicamente, eu acho que, né, falando um pouco da UOL, a UOL é uma das aceleradoras mais longevas aí do ecossistema, né? Então, pensei em 2013, não existia, não existia no Brasil uma atuação muito consistente, né, nas startups mais iniciantes, né, não existia o ecossistema também, era uma coisa muito desconexa, iniciativas muito isoladas umas das outras. E muito menos comunidade de startups, essas iniciativas incríveis que vocês tocam aí regionalmente, enfim, de apoio, né, de ajudar os founders, de ajudar, né, de um trabalho voluntário, enfim, essas figuras, né, lá em 2013 não existiam. E a gente começou o nosso trabalho
digamos assim, de uma forma muito, muito genuína, né, com um propósito muito forte de ajudar a galera que estava começando e que não tinha nenhum apoio. Então a gente, né, buscou sempre calçar os sapatos do empreendedor acima de tudo e, e se colocar como uma aceleradora que pudesse ajudar as startups a validar os seus negócios num cenário, né, que envolve tanto investimento, então a gente hoje, a UOL investe, né, financeiramente nas startups, mas nem é sobre isso que eu acho que tem mais valor dentro de uma aceleradora. Acho que o maior valor de estar dentro de uma aceleradora é fazer parte de uma comunidade, né, de momentos como esse, por exemplo, né, de você poder se conectar com investidores como o Antônio, como o Anderson Dil, que está aqui, como o Gustavo, pessoas que são experientes, que já passaram muitas vezes pelos desafios que a startup está passando, empreendedores, founders como a Regina, como o próprio Anderson, que estão aqui também, que às vezes já estão numa fase mais avançada da trajetória de uma startup, podem ajudar founders que estão mais no início. Então, os founders também ajudam os outros founders, né? Founders mentorando founders também é uma prática muito recorrente que a gente tem na UOL. Então, o propósito da UOL de potencializar, né, pessoas e negócios que transformem a realidade, a gente vive, respira isso no dia a dia. E nesses 10 anos já são aí 140, a gente está chegando, são 135 startups, se eu não me engano, investidas. A Verifact é uma delas, né, aí de Maringá. A gente tem outras startups no Paraná, como a Valu, que também é de Maringá. A gente tem a TracePack, que é de Londrina. A gente investiu numa startup que já não está mais em operação em Curitiba, chamada Eruga. Então, mas a atuação da UOL é nacional, né? A gente tem startups em Manaus, Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul também, São Paulo, Santa Catarina. Então, a gente, apesar de ser uma aceleradora fundada no Rio Grande do Sul, né, é uma aceleradora gaúcha, mas não é bairrista, muito pelo contrário, uma aceleradora que quer fazer né, apoiar o ecossistema brasileiro e principalmente e aprofundando os ecossistemas locais também, regionais. Então, já temos mais de uma rede bem grande também de investidores, né? A UOL é uma aceleradora que para né, que o modelo da UOL se financia através de investimento, né, os investidores anjo da UOL, que são os verdadeiros financiadores do modelo da UOL. Então, a cada 2 anos a gente passa por uma etapa de fundraising, né, em que os investidores anjo podem entrar como investidores na UOL, e então já temos mais de 300 investidores que são nossos, né, mais de 300 investidores que já investiram através da UOL, muitos deles founders de startups também. O Gustavo está aqui, não me deixa mentir, o Gustavo é fundador da Tutor Multas, então é um cara que tem experiência como startup e também agora atua como investidor anjo. O Anderson Gil também aqui, que está aqui com a gente, já passou por diversos empreendimentos e hoje é investidor anjo, o Antônio Dias também. Então todo mundo já calçou, né? Todo mundo que a gente coloca para falar para investir nas startups não é marujo de primeira viagem, digamos assim, né? E acho que isso é muito importante para ajudar os founders. E eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu acho que acho que a melhor definição da UOL, quem pode efetivamente fazer e explicar para vocês são os founders da UOL. Então a gente gosta muito de deixar os founders falarem como é que é o trabalho com a gente, como é que é o nosso dia a dia. Acho que a Regina já falou muito melhor da UOL do que eu, né? Então acho que é isso, e a gente está aberto aqui para trocar, para compartilhar com vocês né, formas e ideias de como que a gente pode colaborar ainda mais. Obrigada, Felipe. Agora eu queria passar um pouquinho para o Antônio. Antônio, fala um pouquinho da sua trajetória para a gente, o que te motiva a investir em startups, como que é esse processo, por que que você escolheu o UOL, por que que você está com a gente até agora, como que você pode colaborar com essas startups durante os bets. Boa, Mari, obrigado. Boa noite, Regina, ótimo te ver também, saber que você está voando aí. Eu, como Felipe, assim, faço acho que parte do museu da UAU, né? A gente está junto desde 2013. Nós hoje estamos no nosso 5º fundo, né, de investimentos. A cada 2 anos a gente tem um fundo novo, né? Nós trazemos novos investidores. E lá em 2012, conversando com o André,
ele me contou a ideia, né, de montar essa aceleradora, e eu participo desde então do Fundo 1, né, com o André e os demais investidores. Eu acho que é super bacana também trazer um pouco dessa visão do investidor, porque eu tenho participado, né, principalmente historicamente, de outros investimentos, mas eu gosto muito de participar da UAU, porque a comunidade é muito forte, né? Não só a comunidade dos founders, mas também a comunidade dos investidores. E eu acho que é essa combinação que traz muito do sucesso da UAU, né? Essa combinação onde os investidores tem muito a agregar, né? Assim, eu lembro muito bem daquela conversa inicial do André, que ele falava assim, puta, vamos fazer alguma coisa para fomentar o ecossistema, né? Para ajudar a desenvolver, né? Como o Felipe falou lá né? No começo do ano 2010, 2012 e tal, o ecossistema no Brasil era muito incipiente, tinha alguma coisa em São Paulo, claro, tinha uma outra aceleradora, mas era muito incipiente, né? Um monte de pessoas quase que sozinhas tentando desbravar, né? Tentando entender o que era esse, né? O que era inovar, o que era criar uma startup, o que era desenvolver isso, né? E foi muito bacana juntar esse grupo inicial de investidores que tinham uma ideia em comum, né? Que a ideia era exatamente isso, criar algo que pudesse dar esse suporte para os founders, que pudesse ajudar nesse crescimento, né? A fazer isso de uma forma colaborativa, como nós fazemos tudo, desde a nossa escolha, né, das investidas até o acompanhamento. É um processo super democrático, né, super inclusivo, aonde hoje em dia é muito fácil falar de smart money, mas acho que a gente tem lá, eu acho que a gente tem exemplos muito claros, né, desse smart money, no sentido de que a rede de investidores ela está muito mais próxima, porque ela quer contribuir, né? A Regina deu um ótimo exemplo do Guilherme, né, que tinha uma expertise muito específica e trouxe isso para ela. E eu diria assim, eu não conheço todos os investidores a fundo, mas eu diria que assim, se não todos, a grandíssima maioria está na UAU para poder fazer essa contribuição, né? Lógico que a gente também está na UAU para ter algum tipo de retorno financeiro, mas é um retorno financeiro, eu diria assim, condizente com algo muito básico, né? Assim, não estamos aqui falando em números estratosféricos. Pelo contrário, nosso objetivo é, se isso acontecer, é ótimo, né? Mas a gente está aqui realmente fortalecendo o ecossistema. E talvez o Felipe possa confirmar, mas eu acredito que a UAU hoje é a mais longeva e talvez até a maior em termos de número de investidas, a maior aceleradora brasileira que não tem algum tipo de sponsor corporativo, né? Onde os investidores são todos pessoas físicas, né? Individuais, né? Não sei se esse número está correto ou não, Felipe. Tá, sim. A gente não tem o conceito que a gente chama é que internamente é acelerador independente, né? Tipo, que não tem um sponsor, como o Antônio comentou sobre, né, sobre a operação, né, da aceleradora. Então, é por isso justamente que a aceleradora investe é uma tese bem ampla, né? Não existe um sponsor ou uma corporação direcionando para onde que a gente vai investir. Então, a gente pode investir, né, em startups de todos os mercados, basicamente, hoje. Tá. Então, Mário, eu vou só terminar aqui falando um pouquinho do meu background, né, para o pessoal saber, tá? Assim, eu venho de uma carreira corporativa, né? Até aí, através dessa carreira corporativa, até que eu conheci o André, né? E em algum momento eu também fiz uma pivotagem de carreira, viu, Mari? Uma pivotagem de carreira. Também não, né? Fui engenheiro, fui executivo e busquei uma possibilidade de fazer um trabalho mais de desenvolvimento de pessoas através de coaching, de mentoria, né? E aí, rapidamente, eu me enfronhei nesse ecossistema de inovação, ecossistema de startup, e nesses últimos anos, basicamente, toda a minha atividade ela está voltada para isso, né? Para dar suporte aos founders, né? Da UAU e de outras, né? Eu também participo como sócio aqui da Honey Island de Curitiba, né? Que é uma gestora, né? Que é especializada em fintechs, né? E de outros outros startups mais independentes, tal, aonde eu atuo como mentor, como membro do conselho, né, estando próximo dos founders e de algum modo contribuindo para que
eles se desenvolvam, né? Eu tenho uma crença muito grande, né? Que a startup ela só se desenvolve. A Regina falou um pouquinho disso, né? A startup só se desenvolve também com o desenvolvimento do founder, né? E esse desenvolvimento, para mim, essa maturidade profissional, essa maturidade pessoal, ela passa muito por um ciclo que eu chamo de reflexão e ação, né? Assim, o fazer é super importante, ainda mais no sistema que a gente está inserido, mas o refletir também é importante. E é esse ciclo de reflexão e ação que eu acredito que faz com que a gente se mova para uma direção desejada, né? Tento contribuir, então, nesse ciclo com as pessoas aqui que, de algum modo, estão próximas de mim, de novo, sendo founders, sendo colegas, participando de conselhos de outras organizações. É isso, Mari. Perfeito, Antônio. Pessoal, alguém quer fazer alguma contribuição? Sintam-se à vontade, alguma pergunta? Eu quero saber aqui quem que é founder, levanta a mãozinha. Tipo, só para eu saber quem que é founder. O Léo também é, Léo, tô te vendo. E quem que é investidor? Eu sei que tá o Dil aqui, tá o Gustavo. A gente tem algumas perspectivas diferentes. Bem legal. Gente, para contribuir aqui um pouquinho, eu estou muito feliz desse evento, da gente conseguir trazer todas as comunidades do Paraná para fazerem seus pitches, porque eu também vim da Redfoot, né? Também movimentei bastante coisa ali no norte e noroeste do Paraná, junto com a Regina. E eu gostaria muito que vocês, então, pessoal das comunidades, pudessem falar um pouquinho sobre esses ambientes. Eu fiz aqui também uma apresentaçãozinha com a ordem. Eu gostaria de chamar primeiro, gente, o Marlon, que é ali do Vale do Pinhão, para ele falar um pouquinho sobre o Vale do Pinhão. Marlon, eu quero que você fale onde que é, quais são as principais ações, como que fazem para se conectar com vocês. Dá um pitch elevator aí da comunidade, por favor. Acho que travou minha tela, Mari, gente. não sei se é para todo mundo, mas está preto, não tinha compartilhado. Travou. Ah, vai ficar assim, daqui a pouco eu tento compartilhar. Mas se o Marlon puder indo falando, eu agradeço. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite, Mari, pessoal do UOL. Grande honra estar aqui com vocês, representando o Vale do Pinhão. Vale do Pinhão, que é um predecessor, na verdade, do que seria a governança, né? A gente tem uma divisão bem clara aqui no nosso ecossistema de inovação, que ele data aqui, a cidade de Curitiba, hoje reputada como uma dos principais celeiros de unicórnios do Brasil, né? A segunda cidade em número de unicórnios, startups unicórnios do Brasil. Aí já temos 3, tem mais 2 no caminho e mais outras que estão aí se acelerando. Temos cerca aí de 500 startups hoje em atividade na cidade. Temos muitos ambientes de inovação e ambientes promotores de inovação, grandes e importantes aceleradoras e incubadoras, perdão, né? Incubadoras e hubs de inovação aqui na nossa cidade, aceleradoras estão chegando, né? Então, esperamos ter bastante movimento aqui do UOL, aqui também em Curitiba, no Vale do Pinhão. E explicando o Vale do Pinhão, então, ele é um nome que foi dado para o ecossistema que surgiu lá na década de 90, junto com o pessoal, quando começou a se falar em internet, o primeiro parque de software do Brasil, parque tecnológico, um dos primeiros do Brasil, foi instalado aqui na nossa cidade industrial. E de lá para cá foram crescendo algumas grandes empresas, uma muito conhecida no Brasil todo, com grande expertise, a Bematec, né? Uma das primeiras empresas de tecnologia lançadas ao cenário nacional e internacional, né, da inovação, e depois vieram outras aqui, a Casa do Madeira, do Ebanks, da Olist, né? E também é casa de startups pequenas que todo dia nascem nos nossos worktibas, que são coworks públicos, gratuitos, em que os nossos empreendedores são lá apoiados nas suas buscas de validação de mercado. Temos alguns veículos importantes de investimento, como Caravela Capital, como a Honey Island, que aqui já foi falado, Anjos Curitiba Angels, temos a TM3, a E3, grandes veículos importantes, mas fazemos aqui negócios, nossas startups fazem negócio com veículos de todo o país, né, e até internacionais, né? Então, a cidade de Curitiba está acelerando muito, uma das grandes cidades inteligentes do mundo, né? Está entre as 21 comunidades inteligentes do mundo por 5 anos consecutivos. Esse ano, mais uma vez, figura entre as 21 mais
inteligentes, e há 2 anos já está entre as 7 mais inteligentes dessa mesma entidade, que é o Intelligent Community Forum, lá do Canadá. Estamos também pelo Startup Blink como o segundo ecossistema em qualidade de negócios para startups no mundo, aliás, aqui no Brasil, né, de um report internacional, que é o Startup Blink, e também como ecossistema de destaque aqui da América Latina pelo Startup Genoma. Então, esse é o movimento do Vale do Pinhão, de uma cidade inteligente que só se faz inteligente porque tem muitas pessoas inteligentes aqui empreendendo. Obrigada, Marlon. Eu quero saber se, Antônio, você já tinha se conectado com o pessoal do Vale do Pinhão? Também faz parte aí de algum movimento? Senão tem uma oportunidade, né, gente, para o pessoal se conectar. Ah, com certeza, né? Claro, a gente conhece pessoas, assim, o Vale do Pinhão, com certeza. Eu não estou muito no dia a dia, né? Mas vamos sim, gostaria muito né, de ter a oportunidade de conversar mais detalhadamente com o Mano. Excelente, né? Muito orgulho de onde Curitiba está nesse momento. Obrigada, Marlon. Certeza, Antônio, será sempre bem-vindo. A cidade é a cidade de todos, né? Orgulho do Brasil, orgulho nosso e, com certeza, diferente do que conta aí, que a gente não gosta de conversar muito com as pessoas, pelo contrário, a gente faz amizades duradouras. Obrigada, Marlon. Gente, agora eu vou chamar o Hudson da Campus Valley também para fazer um pitch elevator da comunidade, para a gente saber de onde que é, quais são as ações e como que a gente se conecta. Ah, Marlon, como que a gente se conecta com o Vale do Pinhão? valedopinhão.com.br. Lá você fica por dentro de tudo que acontece no nosso ecossistema, que é o movimento do Vale do Pinhão, né? E quem quiser saber e quiser cadastrar eventos voltados para a comunidade de inovação, pode cadastrar lá, botando uma hash, escrevendo eventos. Então, valedopinhão.com.br/eventos, fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Vale do Pinhão e também pode cadastrar os seus eventos por lá. Ah, obrigada, Marlon. Isso eu não sabia, ó, tá vendo? Veio uma informação aí bem legal. Obrigada. Agora eu vou chamar o Hudson da Campus Valley. Hudson, você está por aí? Ai, não tô te ouvindo. Eu acho que Estão me ouvindo bem agora? agora a gente está. Ah, maravilha. Então, vou começar dizendo onde a gente é. Nós somos a Campus Valley, nós somos de Ponta Grossa, Paraná, pertinho de Curitiba, ali, mano, com 100 quilômetros daqui. E a gente também está com uma comunidade de inovação e também focada em startups. A Campus Valley, ela começou suas ações desde 2018, 17, 18, com eventos principalmente para movimentar a comunidade jovem nas universidades, para conseguir empreender e mover para outras áreas da carreira acadêmica, que não apenas concursos. E a gente desenvolveu várias e várias ações, como, por exemplo, Startup Weekends, TEDx e workshops direcionados para que o pessoal começasse a fomentar. E isso deu muitos frutos. Começou a surgir novos atores aqui em Ponta Grossa, referente à inovação. Conseguimos também chamar a atenção também do poder público, que começou a investir mais em ações públicas, referente a startups, inovações aqui em Ponta Grossa. E também a gente conseguiu trazer em foco para a cidade, que também é uma cidade muito forte na questão da indústria, e conseguiu colocar um pezinho da inovação como um chamariz da cidade também. Então, o que me motivou, seguindo o roteirozinho que está ali na tela, o que me motivou a puxar esse movimento foi a inquietação. Atualmente, eu também possuo uma startup, e foi graças à comunidade na Campus Valley, nos meetups, e conhecer o que é inovação de fato, que eu consegui dar uma pivotagem de carreira também. Eu entrei na universidade querendo ser advogado e a Campus Valley conseguiu fazer com que eu mudasse para o empreendedorismo e melhorar assim a questão da vida. E não só aconteceu comigo, como vários e vários colegas e líderes da comunidade que hoje estão nesse mundo do empreendedorismo. As maiores ações que a gente tem feito, a gente faz mentorias, a gente divide algumas especialidades em grupos para criar inovação e fomentar ainda mais ramos específicos da tecnologia ou marketing ou direito para que essas pessoas continuem a pensar em carreiras inovadoras. Então, estamos esticando o nosso leque de ações para todos os tipos de pessoas que buscam o empreendedorismo. E, para finalizar, vocês podem nos encontrar através do nosso site, campusvalley.com.br,
e no nosso Instagram, sendo @CampusVale, e também LinkedIn. Muito obrigado, Maria. Obrigada, Hudson. E você é empreendedor também? É founder do que? De uma startup? Isso, eu possuo uma startup de compliance, e nosso primeiro produto é em LGPD. Ano passado, a gente passou no Web Summit em Lisboa, e a gente foi para lá no evento representando a cidade. E isso chamou muita atenção aqui no pessoal daqui de Ponta Grossa. Conseguimos um investimento anjo, tudo graças a essa questão do evento, com várias ações, no Sebrae, de outras maneiras. E a gente conseguiu fazer um produto que democratiza a LGPD para todas as empresas, inclusive empresas de inovação. Pô, muito legal. Sucesso nessa jornada. Muito obrigado. Gente, agora eu vou chamar o Henrique da Nevale. Henrique, se você puder falar um pouquinho sobre a comunidade também. Show de bola. Fala Mari, fala pessoal, tudo bom? Prazer. Meu nome é Henrique e eu estava até pensando, comentei com a Mari que não tinha muito um pitch pronto do Nevale, só que eu acho que a história do Nevale está um pouco entrelaçada com a minha história empreendendo. Então eu vou começar e vou explicando ali o que aconteceu nesse meio tempo. Mas basicamente eu fundei uma startup 5 anos atrás, Space, um software de comunicação empresarial, o Slack, que todo mundo conhece, nós somos concorrentes do Slack. E lá atrás, nessa mesma época, começamos o Nevale. Basicamente, foi onde eu e meus sócios da época nos juntamos com outra galera que queria fundar a startup, que estava fundando, e a gente tinha o objetivo assim, de encontrar outros founders. A gente conseguiu performar bem nessa época, foi rolando super bem, a Space hoje é uma startup ativa ainda, e só que a gente foi sempre muito pequeno, sabe? A gente queria, o que a gente acabava fazendo era juntando os founders no encontros, trocando ideia. Todo mundo daquela época está muito grande hoje, isso que é muito bacana. Mas de um ano para cá eu recebi uma proposta, acabei saindo da Space e entrei na 3C. Hoje eu sou sócio da Space ainda, mas não atuo. E entrei na 3C. 3C hoje, só para vocês terem uma ideia, eu entrei há um ano atrás com um vídeo para... Nós estamos em 140 ARR de 20 milhões. Então, assim, eu saí de um patamar onde eu estava acostumado com... na Space eu passei por aceleração, entendi todo esse universo e agora estou no universo que está muito mais voltado para crescimento, expansão. E, enfim, a 3C é uma startup que chegou em 20 milhões de faturamento anual recorrente, né? Sem captar investimento. Então, assim, é um cenário super diferente. E aí, quando eu trouxe essa visão para a comunidade, hoje a gente mudou um pouco o ponto de vista da comunidade. Nosso objetivo está muito mais em atacar a base, sabe? Porque a gente estava focado em achar founder, achar a galera que está construindo. Só que a gente fez uma pesquisa e entendeu que hoje, a galera que está se formando na faculdade, 80% deles estão preocupados em mandar um currículo e trabalhar em mercado, e trabalhar em emprego, com todo respeito, emprego de base. E aí a gente falou, putz, não, a gente tem que mudar a mentalidade dessa galera e dali vão surgir os founders, porque não adianta só a gente procurar os founders, sabe? Tem a galera boa, hoje a 3C é um grande exemplo disso, mas a gente vai demorar muito para crescer. E agora a nossa visão enquanto Nevale está justamente atacar a base, levar para a galera essas carreiras que eu achei legal que o Hudson trouxe, carreiras de tecnologia, né? Dar outras visibilidades de carreira para essa galera mais jovem. Então, a gente está mudando, trazendo esse posicionamento enquanto Nevale. Bem sincero, a comunidade tinha ficado parada de um tempo para cá e agora a gente está voltando ativo, entendendo assim, que a gente pode atingir e ser muito impactante mesmo dentro da nossa comunidade, na nossa cidade, né? Acabei nem falando, Nevale aqui de Guarapuava, Paraná. Uma cidade também tem evoluído bastante, crescido bastante. Hoje a gente tem empresas de referência, como a própria 3C e algumas outras startups, a própria Space, que, como eu comentei, hoje está lançado no mercado. A gente tem um produto rodando, está crescendo bastante. E como se comunicar com o Nevale? Putz, a gente tem nosso Instagram, @Nevale, e também estou aí, super aberto aí, conversar com todo mundo e se vocês precisarem. Acho que é esse um pouco o contexto da Nevale. Obrigada, Henrique. Gente, agora eu vou passar Mari, deixa eu só, antes de tu passar a bola para a Leila, né? Eu só queria comentar um negócio que o pitch do Henrique me chamou muito a atenção, assim, que parabéns pela iniciativa, muito legal, cara, eu te ouvir. E a gente aqui na UOL, a gente também acredita muito em ajudar não digo se mudar a mentalidade, mas pelo menos colocar mais uma pulguinha, no bom sentido, atrás da orelha das pessoas que estão pensando em ingressar no mercado de trabalho, estudando nas universidades,
Eu acho que todo mundo aqui que talvez tenha tido a oportunidade de passar por uma universidade, uma faculdade, talvez não tenha experimentado ou não tenha vislumbrado o empreendedorismo como um caminho, né? E eu falo com uma experiência particular de ter cursado uma faculdade de administração e ter tido cadeira de empreendedorismo só no nono semestre, né? Só no final da faculdade. E isso é bem... Isso é uma coisa que também aqui na UOL nos incomoda bastante, né? Óbvio que no bom sentido. E aí eu queria só compartilhar com vocês uma referência aqui da UOL, acho que bem alinhada com o que o Henrique trouxe. A gente tem um portal da aceleradora que concentra as vagas abertas do portfólio da UOL. Então, às vezes, muito, né, até em contraste com esses layoffs que a gente tem visto nas big techs, enfim, né, acho que dos pilares aqui da UOL é que a gente poder mostrar para a sociedade como um todo que o empreendedorismo também é um caminho, é uma jornada que você pode optar também, obviamente, né, que você pode experimentar e ver se experimentar se essa trajetória também é para você ou não. E uma das formas de fazer isso é entrando numa startup, né? Trabalhando numa startup, estando ali no dia a dia e ver se aquilo ali é para você mesmo. Então, nesse site aqui, a gente concentra todas as vagas que estão abertas do portfólio da UOL. Muitas delas são remotas, acho que são startups que, né, que tendo a aceleradora por trás, são startups que estão em um processo legal de crescimento, e uma dessas vagas pode ser uma oportunidade de uma pessoa, né, testar se o empreendedorismo, se trabalhar com startups é a sua, né? E se não for, tudo bem, né? Mas as pessoas têm que poder, né, ter a liberdade de experimentar. Então, Henrique, cara, parabéns aí de novo pela iniciativa e pelo trabalho aí de vocês. Eu compartilhei aqui no chat o link aí do portal de vagas com as oportunidades aí, com as posições em aberto do portfólio. Sempre que a gente faz um conteúdo, uma palestra, uma talk, uma mentoria, a gente sempre compartilha esse link. E você, né, que estão aqui conosco, pô, fiquem super à vontade para compartilhar esse link, é para vocês circularem mesmo. Vai ter sempre, né, a gente vai estar sempre atualizando esse portal com as vagas novas que vão sendo abertas, e as que vão sendo fechadas ele também atualiza e retira ali do portal. Então, só queria um tempinho aí só para explicar dessa iniciativa aí da UOL também. Só para completar, Felipe, rapidinho, eu só tomei a liberdade ali de abrir e vi que, putz, a maioria é desenvolvedor, né? Hoje eu sou head de produto na 3C, então eu também lido bastante com esse desafio de encontrar dev, e acredito que é isso, sabe? A gente tem que formar empreendedores, a gente tem que formar pessoas que vão ser fundadores, só que a gente também tem que formar desenvolvedores, a gente tem que formar hoje comercial, é um exemplo muito claro. Hoje muitas pessoas têm perfil para comercial, e é talvez um dos cargos que mais contrata dentro de startup. Então, putz, não adianta a gente só olhar para founder, para a galera que vai empreender. Então, muito bacana. E tem uma tendência de mercado voltado para isso, de estar falando de desenvolvimento comercial e marketing, sabe? Então, tem como a gente trabalhar em cima disso bem pesado. Mas valeu, pessoal. Tranquilo, gente. Obrigada, Felipe, bem lembrado. E obrigada, Henrique, também. Eu quero chamar a Leila agora da Sudo Valley também para poder fazer o pitch da comunidade. Tá por aí, Leila? Estou sim. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conhecendo vocês. Eu estou representando a Sudo Valley, né, a comunidade de startups do sudoeste do Paraná. Nós contemplamos nas maiores cidades aqui do sudoeste, Pato Branco, Francisco Beltrão e e 2 vizinhos. E a gente tem essa comunidade, eu arrisco em dizer que foi uma das primeiras comunidades do Paraná. Tem muita gente declara isso, que foi uma das primeiras comunidades. Eu conheci a comunidade em 2015, quando eu participei pela primeira vez de um Startup Weekend, que foi a porta de entrada para meu desenvolvimento aí no ecossistema. Deixa eu contar um pouquinho. Então, o sudoeste do Paraná, ele tem 2 cidades que estão entre as 10 cidades com maior número de startups no Paraná, né? Então, Pato Branco está em 5ª posição, Francisco Beltrão em 9ª posição. A nossa regional aqui, ela é a 3ª regional com mais número de startups no Paraná, então nós somos em 355 startups em 2022, e esse número está crescendo. E Pato Branco recebeu o título
de capital tecnológica do Paraná, porque nós temos uma vocação tecnológica que já vem de muitos anos, por isso, né, que justifica esse aumento do nosso número de startup bem expressivo, e temos um potencial acadêmico também bastante expressivo, e por isso Sudovalley, né, vem atuando junto ao ecossistema local de inovação para potencializar as ações, principalmente, né? Nasceu com esse objetivo de fortalecer o ecossistema regional de inovação, conectar, integrar as pessoas, as oportunidades, estimular a cultura da inovação. Então, o Henrique comentou aí sabiamente que nós temos que ir na base, né? Nós temos que atacar, colocar a inovação na cabecinha aí de quem está se formando, difundir as oportunidades que o ecossistema oferece. Nós temos uma estrutura bem robusta, eu diria, de incubadora, pré-incubadora, parque tecnológico, que é modelo para o Estado, já foi colocado como modelo e como para o Estado e para o nacional também. E a gente está nessa busca de contribuir para gerar negócios inovadores e tornar a região uma referência nacional. Inclusive, em 2018, a gente fez um planejamento no Sudovalley, eu participei, que a gente chama de Como Nós Podemos. E aí a gente vinha das seguintes perguntas: como nós podemos gerar negócios, como nós podemos aumentar a diversidade, potencializar a cultura da inovação, fomentar talentos, atrair capital para as nossas startups, né? Então a UOL também faz esse trabalho, melhorar nossos ambientes. E a partir disso, a gente vem fomentando a geração de negócios inovadores. Nós, em Pato Branco, realizamos 5 edições do Startup Weekend, e agora, esse ano, é a 6ª edição. Estamos também organizando o Startup Weekend em Francisco Beltrão. Já realizamos em cidades daqui próximo também, entre outros eventos, como o Ideaton, Hackathons, né? Eventos para fomentar a cultura do empreendedorismo e inovação. Inclusive, quando o Henrique comentou que é de Guarapuava, ano passado a gente recebeu em torno de 20 pessoas de Guarapuava para participar do nosso evento, o pessoal do Sila Tech Park. E este ano, inclusive, nós estamos com 2 pessoas de Guarapuava participando do nosso grupo de organização do Startup Weekend, que vai ser realizado para compartilhar essa experiência, sabe? Fazer esse intercâmbio que está sendo bem bacana. Onde vocês nos encontram? Principalmente no Instagram, @Sudovalley. Nós compartilhamos a hashtag Somos Sudovalley, e também no e-mail, sudovalley@gmail.com. Que mais que eu ia falar para vocês? E é isso, a gente nasceu com essa pegada de conectar, né, e informar e fomentar a cultura da inovação. E eu acho que eu esqueci de falar um pouco de mim, né? Eu atuo no ecossistema local de inovação, através do Sebrae hoje, mas lá atrás, quando eu adentrei no ecossistema local de inovação, atualmente eu não estou empreendendo, não tenho startup, mas eu sempre me envolvi através do poder público por um tempo e agora através do Sebrae. E é um prazer estar aqui conhecendo vocês. Prazer também, Leila. Gente, eu quero que levante a mão aqui quem também entrou no ecossistema por Startup Weekend, porque eu fui uma dessas pessoas. E aí eu me lembro, Regina, que você também estava junto nessa época. Foi no SW Iman, lá em Londrina. Então, realmente, gente, o SW, eu acho que ele é um evento de porta de entrada, assim, foi incrível, transformador. Exatamente, a gente usa esse pretexto, né, que o evento é muito legal, para trazer o pessoal para contribuir conosco, porque a maioria que participa depois está junto, né? E então está sendo fantástico. Esse ano a gente faz um com a temática Health, aqui em Pato, que também é um dos setores produtivos estratégicos, e em Francisco Beltrão a gente realiza o primeiro da cidade também com temática livre. Parabéns por todas as iniciativas aí. Meu plano de fundo aqui, ó, é o nosso símbolo da nossa marca, que a gente, né, coloca sempre, espalha por aí para tentar engajar cada vez mais a galera. Muito bom. Agora eu vou chamar a Rosimeire, da Iguaçu Valley, também, para puxar um pouquinho sobre o pitch da Iguaçu Valley. Tá por aí, Rosimeire? Eu não tô conseguindo ver todo mundo, tá, gente? Por isso que eu tô perguntando. Estou sim. Então, meu nome é Rosimeire Silva, né? Eu coordeno o movimento Iguaçu Valley aqui na região de Cascavel, mas eu vou falar um pouquinho do movimento Iguaçu Valley regional, né?
porque nós fomos e carregamos agora recente, desde o ano passado, o prêmio, né, de inovação como um dos melhores ecossistemas na categoria consolidado, né, e isso a gente deve muito ao que acontece aqui dentro da nossa região. Hoje, nós trabalhamos com bastante, em conjunto, né, com grandes empresas que são, nós temos 9 âncoras dentro da nossa região aqui do oeste do Paraná, temos também 7 movimentos que acontecem na cidade de Toledo, aqui em Cascavel, algumas, Marechal Cândido Rondon e algumas outras cidades que eu acabo não me lembrando agora, mas temos 25 instituições de ensino que também se engajam com o nosso ecossistema, 21 habitats de inovação que também cooperam, e então a gente tem uma roda que funciona muito bem entre as conexões de atores, né, que trabalham dentro do ecossistema voluntariamente para que a gente possa fomentar a cultura de inovação, né? A gente fala que a gente quer aumentar o índice ITS, que é o índice de tia sabendo, porque quanto mais a gente fomentar a cultura de inovação, a gente vai fazer com que a gente passe a ser mais exportador de tecnologia e de inovação do que a gente importar mais tecnologia e inovação, né? Então, nós temos esse favorecimento, o clima aqui na região é muito de cooperativismo, né? Todo mundo coopera e a gente faz com que todas as estratégias aconteçam. Nós dividimos e pela governança regional, a gente trabalha alguns grupos de ações vertentes na parte educacional, políticas públicas, na tríplice hélice, né, para que tudo aconteça aqui na região. Bom, a minha motivação de estar puxando um movimento como esse, desde que eu cheguei na cidade de Cascavel, eu sou de Apucarana, nascida natural de Apucarana, então era para eu estar em qual comunidade, se eu estivesse na região, eu acho que é para estar na comunidade de, eu não sei, o Edfoot, eu acho, né? Se fosse para estar nessa parte. Mas quando eu cheguei aqui em Cascavel... Ia ser na Redfoot. Isso. Quando eu cheguei aqui em Cascavel, eu me senti muito motivada a estar participando do movimento. Na época eu era empreendedora, hoje eu estou, né, tentando engatear aí nos primeiros passos como startup também. Eu vi aqui alguns que são líderes de movimento e também estão com as suas startups, né? Eu tenho uma startup voltada para o agro, com uma menina dos olhos aqui na região é o agro. Então, eu trabalho, a gente tem uma startup na parte de monitoramento e manejo de aves. E o que me motivou foi esse cenário de apoio, onde a gente tem ações que fazem com que aquele pequeno empreendimento ele possa ser amparado, né, acelerado, e toda a nossa preocupação é 100% voltado para todas as áreas, desde a gente apoiar o pequeno empreendedor, empreendedor inovador, até as fases de investimento dele. Então, nosso ecossistema aqui, ele se preocupa em trazer investimentos para a região, se preocupa em trabalhar com a parte de base desses novos empreendimentos, da parte de acelerar, de mentorar, fazer com que a gente possa ter startups dentro da cultura de começar, falhar rápido para poder aprender e chegar ao nosso produto Smart Fit ideal para o mercado, né? Então, é isso que é o Iguaçu Vale, né? Eu queria fazer um pouquinho de merchan para vocês aí. Nós estamos preparando para agora, dia 14 e 15 de julho, nós vamos ter o nosso Summit aqui em Foz do Iguaçu, né? Nosso primeiro Summit, dia 14 e 15 de julho, a gente vai contar aí com João Kepler, Michel Ambade, Demo Oliveira, Ana Paula Abache, Alessandro Montanha, Paulo Cruz Filho, Ricardo Matiniello, José Salib, todos esses já são palestrantes que estão confirmados para o nosso Iguaçu. Então, nós estamos dando esse start aí nos nossos summits, né, que vão ocorrer anualmente, e eu queria convidar vocês para estarem junto conosco
Depois, se eu puder passar para você, Mariana, o link, né, para quem quiser se inscrever, e a gente faz esse convite aí. Obrigada pela oportunidade de estar aqui na comunidade. Obrigada, Rose. Parabéns pelas iniciativas aí. Gente, Obrigada. eu quero chamar o Vitoriano. Vitoriano, você está por aí? Já chegou? Sim, estou aqui, Mari. Você pode fazer, por favor, o pitch da Redfoot? Claro. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Mari, Uou. E eu estou bem à vontade aqui de ver, né, várias pessoas aqui, várias caras conhecidas. Bom, Redfoot, né, de onde que é? Ela comunidade, ela veio aqui do norte do estado, né, do Paraná, na cidade de Londrina, mas ela foi expandindo no sentido de impactar, né, ali outras regiões. Então, hoje a gente impacta, né, a gente atua no norte e no noroeste do estado, e a gente tem também gente lá em Presidente Prudente, então a gente é bem diverso, e a gente ajuda, né, a gente apoia quem está interessado. Então, agora esse ano também a gente vai lançar, digamos que um guia de boas práticas, né, para ações e eventos, então isso daí vai ser aberto. E a gente também tem outras iniciativas que em breve eu vou estar falando. Eu vou tentar respeitar o tempo. O que me motiva, né, estar aqui ajudando, puxando essas ações. Quando eu fui em um SW em 2015, né, um bichinho picou, e daí, desde então, eu tento ajudar o que eu tive, né, de apoio, de ajuda, mentoria, de pontos, né, conexões. Então, isso é o que ainda me mantém ajudando, né, compartilhando um pouco do que eu tenho. As ações, né, as principais ações. Hoje a gente está voltando com os eventos de SW, Bitap mais forte, então a gente tem aí programado pelo menos dois SWs, que deve ser um SW social e um outro de Smart Cities, de dados inteligentes, e também diversos meetups e também uma ação de mentoria continuada. E aí como se conectar, né? A gente tem nosso site, redfootbrasil.com. Eu vou deixar também aqui um link, né? Quem tiver interesse. E a gente pode auxiliar desde com indicação de mentor, entender se a startup está precisando de investimento, está, digamos, na hora exata, né? Indicar também aceleradores, exemplo, a Uou, que a gente faz muito bem isso, e a gente está à disposição. Obrigado pelo tempo. Obrigada, Vitoriano. Gente, eu também Mariana, eu esqueci de passar o link também do Iguaçu Valley, mas é iguaçuvalley.com.br, as nossas redes sociais também, tá? Eu acabei esquecendo essa oportunidade de divulgar. Obrigada. Gente, então, eu também vim da Redfoot, apesar de morar em Porto Alegre hoje em dia, né? Mas o Paranazão também está no meu coração. A gente sai, mas não sai do coraçãozinho mesmo, assim. Continuo conversando com o pessoal da Redfoot, ainda me sinto Redfoot, apesar de estar aqui. Então, eu acho que é isso, sabe? Esse que é o senso de comunidade que a gente acaba criando. A gente sai, mas o coração fica, sabe? Eu acho isso incrível. Gente, eu queria passar para o Felipe, que o Felipe falou que ele tinha uma provocação rapidamente para fazer para a gente. Felipe, você está aí? Eu tô aqui, sim. Mais uma pergunta, assim, que eu queria ouvir, aproveitar que a gente está com tantas lideranças de comunidade, que eu queria perguntar para vocês quais são os principais desafios aí que vocês, como lideranças de comunidade, enfrentam hoje no dia a dia de vocês, enfim, e se vocês veem alguma oportunidade da UOL poder ajudar, por exemplo, então eu queria mais escutar, assim, o que vocês enfrentam de desafios, né, dentro da comunidade de cada um.
Sempre pensando novamente nos founders, né? Acho que esse é uma grande dúvida que a gente tem, às vezes, a gente não conseguir chegar lá na ponta, né? No detalhe da comunidade, lá bem no específico. E se vocês veem alguma oportunidade aí da aceleradora, talvez se envolver mais ou ajudar, eu queria deixar um espaço aberto aí para vocês, talvez para a gente aprender com vocês sobre isso. Vou puxar o novelo aqui, Felipe. A gente percebe que o empreendedor ele tem bastante ansiedade por ver as coisas se viabilizarem no mercado, né? E às vezes nessa ansiedade comete algumas escolhas equivocadas nesse progresso, né, em direção ao mercado. E o exercício do aprendizado com quem já conhece o caminho é muito bem-vindo, né? Então, assim, a gente sempre diz que o startupeiro é aquele que já aprendeu e que tem caminho já percorrido, ele pode ajudar muito aquele que está começando, né? E no sentido de ver lideranças, aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento, mentores, todos esses dispostos a ajudar o empreendedor, a qualidade, o volume, a densidade de inovação e os negócios que se travam dentro de um ecossistema, eles com certeza serão mais viçosos, né? Nós aqui vemos isso porque parece brincadeira, né? Todo mundo fala, pô, Curitiba, não sei o que, isso, Curitiba é aquele referência. Às vezes a gente passa de chato de ficar falando tanta coisa que Curitiba já ganhou. Mas, gente, isso não é mérito de ninguém, isso é mérito de todo mundo, né? Todo mundo que está aqui. As empresas estão trabalhando, as universidades estão trabalhando, o terceiro setor está trabalhando, cada um no seu, e de repente, pum, todo mundo se junta e trabalha junto em prol de quem? Quem está no centro, o empreendedor. Então, ao mesmo tempo que o empreendedor ele é beneficiado, ele também beneficia a cidade, porque quando cresce a empresa, ganha a cidade. E quanto mais ajuda a gente tem com isso, Felipe, mais a cidade se desenvolve enquanto cidade humana, porque empresas são feitas de pessoas e cidades são feitas de pessoas. Então, é muito melhor a gente se conhecer agora aqui, né, tomando um cafezinho, batendo um papo, fazendo essas lives maravilhosas que a Mariane trouxe a gente aqui para participar desses momentos, a gente se conhecer, porque assim a gente conhece o valor e a capacidade de cada um que está aqui, porque é gente que destina parte do seu tempo, da sua sabedoria e da sua experiência em prol de terceiros, às vezes que ele nem sabe, nem conhece, né? Então é muito legal esses momentos propiciados para a gente crescer juntos, como comunidade, como Estado e como país. Posso puxar um pouco desse gancho do Marlon, porque é muito do que eu acredito, assim, que quando a gente fala de comunidade, a gente não fala de startup, a gente não fala de aceleradora, a gente não fala de VC, a gente não fala de nada além de pessoas. Então, assim, eu acredito que muito do que a UOL e que todos aqui podemos fazer é proporcionar interações entre pessoas. E aí, acho que é o que o Marlon trouxe. São momentos como esse, que a gente acaba tendo interações com pessoas, e acredito que isso que traz resultado, sabe? Eu tenho um exemplo muito claro que hoje eu tô na 3C porque eu conheci o Ney, que é o CEO do 3C, num evento de startup. Meus outros sócios da Space eu conheci em evento de startup. Então, assim, a gente vai conhecendo essas pessoas hoje. Enfim, algumas das lideranças dentro da 3C surgiram de eventos como esses. Então, proporcionar interações entre pessoas que querem fazer diferença, acho que é o passo crucial para a gente falar de crescimento. E aí, isso independente do meio, sabe? Seja ali através de um hackathon, e aí todos esses termos todo mundo já está cansado de escutar, desde que isso proporciona interação entre as pessoas, porque, as pessoas já são incríveis e elas têm ideias, elas têm projetos, alguns muito mirabolantes, outras pessoas têm vontade e são mais pé no chão, e acho que essa interação entre pessoas diferentes e com vontade de crescer que gera todo esse movimento. Então, se eu fosse falar assim, tipo, do que eu acredito é realmente interação entre pessoas para de poder gerar resultado, e é isso independente de cidade, de local, de quem seja, sabe? Muito legal, Henrique.
Mais alguém, gente, das lideranças? Eu acho que é muito importante o ecossistema em apoio ao. Vocês falaram assim, a pessoa tem ânsia de realizar o projeto o mais rápido possível, né? E quem sabe muitas vezes nessa ânsia se busca investimento, achando que na fase inicial acontece muito aqui das pequenas empresas, né, nascentes, já irem querendo apoio em investimento ao invés do apoio em consultoria, em pessoas que possam ajudar ele a acelerar o negócio, né? Eu acredito assim, as startups ela tem que inicialmente vestir a bota, sentir o mercado e quando tiver oportunidade com o produto já realizado também, aí quem sabe se precisar, né, a gente vai atrás de investimento, mas o que acontece? O ecossistema, ele tem que proporcionar para as startups, né, nós como comunidade, esse meio da startup poder errar o mais rápido possível, quando ela precisar errar, né, para que ela possa validar o projeto dela o mais rápido que possa validar, né, e o que a gente tem que proporcionar para eles, eu acho que é conexão, né, conexão com o mercado, de venda que ele tem. Então, por exemplo, a nossa região aqui, a gente tem mais de 300 e poucas, 49 startups, né? Algumas bastante na área de agro. Então, o que a gente tenta fomentar aqui na região é essa parceria de conectar. Então, todos os hubs de aceleração estão conectados para poder promover aquela startup, para poder apoiar ela, para que ela possa realmente criar um produto que tenha valor, né? Que não adianta nada você criar uma startup, vai lá, trabalha 6 meses a fundo programando alguma coisa e no final das contas você vai vender para o mercado não é aquilo que ele quer, né? E eu acredito que eu acho que falta, talvez a nossa dificuldade hoje é trazer esse entendimento para essa base. Ela não precisa ainda de um investimento nessa fase. Quem sabe quando estiver na fase de aceleração, né? Quando já está com o produto já definido. E essa fase inicial, a gente formou uma rede aqui na região de Cascavel para poder dar esse apoio. Então, eu acredito que a maior dificuldade é conscientizar as pessoas que estão surgindo com essas empresas nascentes, essa real condição, né? Porque todo mundo que vai empreender começa do zero, né? E essa conscientização de iniciar do zero. E é isso que a gente tem que trabalhar. Eu vou tentar ser um pouco objetivo aqui, né, Felipe? O que eu acho que a gente pode mais contribuir com o apoio de vocês, talvez, é o que acabaram de falar, né? Então, a gente apoia muito essa parte de direcionamento no sentido, poxa, tem uma startup que está em um estágio tal e ela não tem ideia do que ela precisa buscar ali a tese de uma, por exemplo, aceleradora, investidor anjo. Então, eu lembro que eu fiz muito isso há uns 2 anos atrás, acho que eu esqueci o nome do rapaz que estava aí na UOL, e aí, poxa, vim startup aqui, né, para conversar, falar alguma coisa, olha, tem aqui a aceleração tal, que a tese é essa, assim, assada, tem ajuda, né, não é apenas financeiro, né, mas tem a mentoria, acompanhamento, etc. Então, acredito que oferecer recursos para que a gente possa disponibilizar mais, digamos que, oportunidades. Poxa, aceleração, eventos, né, conexão, ponte. Então, hoje também o que a gente faz muito essa parte de ponte. Poxa, tem aqui uma startup que precisa conversar com alguém lá sei lá, lá de Natal. A gente vai encontrar alguém que tenha ali um contato, vai fazer a ponte. Então, acho que isso é o que mais impacta de fato, né? Porque oferecer, entre aspas, recurso, talvez não vai ter um impacto, mas a parte de a gente disponibilizar, acho que oportunidades, né? Acho que todos aqui falaram, encaixar nisso. Obrigada, Vitoriano. Leila, você quer falar? Valeu pelos compartilhamentos, pessoal. Bastante
bastante valiosos, hein? Legal. Eu compartilho do que os demais comentaram. As startups, elas precisam dessa conexão com oportunidades para visualizar, né? Ampliar o seu mundo ali, que às vezes ela está muito na bolha. Ela acha que investimento é o que ela precisa, mas ela precisa mesmo do conhecimento que se envolve, né? E aqui na nossa região a gente tem diversos programas, a parte de aceleração e capital, principalmente, é o que falta aqui para nós, é o que a gente vai ter que trabalhar forte para que as startups tenham mais oportunidades nesse sentido. Então, o trabalho que a UOL realiza é fantástico e, com certeza, caberia muito aqui para a gente. Perfeito, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, contribuição? Vou deixar mais uns minutinhos de palavra aberta e a gente já encerra. Pessoal, queria deixar um convite para vocês aí. Nós estamos agora na segunda quinzena agora, entrando em março, né, 22 a 24, realizando o Smart City Expo Congress aqui em Curitiba. Então, justamente nessa linha, né, de conectando nas cidades as pessoas e as tecnologias. É um evento internacional da FIRA Barcelona, então corre lá, já garante os ingressos, traz a tua turma, a sua missão e vamos fazer uma grande festa aqui na cidade. Serão 3 dias de muita atividade para falar sobre inovação, empreendedorismo e cidades inteligentes. Então, eu já coloquei o link aqui para que todos pudessem conhecer, então fica aí o nosso convite aqui do Vale do Pinhão. Obrigada, Marlon. Gente, mais alguém tem alguma contribuição? Então a gente vai encaminhar, pessoal, para o encerramento desse evento. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, os investidores, o Antônio, que pôde contribuir com a gente, o Dil, que está aqui também, o Gustavo, os empreendedores também que estão aqui, o pessoal das comunidades. Eu acho que isso aqui foi muito valoroso. Eu peço que vocês depois também se conectem. A gente marcou também no Instagram do UOL, no Instagram de todo mundo, das comunidades. Eu acho que essa é uma oportunidade também para conexão. Se você não conseguiu pegar aqui os links, entra lá. Enfim, se conecte com essas pessoas que estão aqui conversando, que eu acho que são portas de entrada para fazer bastante networking, negócios e conseguir colaborar. Então, eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui, gente, de verdade, para a gente conseguir levantar esse evento. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Legal. Parabéns, Mari, pela condução e pela liderança. Obrigado de novo, pessoal, pela presença e contem com a UOL. É isso aí, nos procurem, né? A Mari acho que é a interface principal aí para a gente poder puxar coisas em conjunto aí. Ficamos à disposição de vocês. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite, Obrigada. pessoal. Boa noite, prazer. Tchau, Boa tchau. noite, galera. Até logo. Boa noite.